Boa tarde, irmãos e irmãs católicos. Me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje vou ler aqui um texto das Sagradas Escrituras e depois vou dar uma explicação para tudo aquilo que queira ouvir a palavra de Deus e quero ver os meus vídeos, seguir meus vídeos, para assim eu poder compartilhar as riquezas da nossa Santa Igreja e a palavra de Deus com meus irmãos católicos e não católicos. Vou ler aqui o texto da carta de São João, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 36. Jesus é flagilado, coroado de espinhos e condenado. Então Pilato mandou levar Jesus e flagilá-lo. Depois os soldados entressaram uma coroa de espinhas, cravaram-na na cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. E aproximando-se dele, diziam-lhes: Salve o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilato saiu de novo e disse-lhes: Vou trazê-lo cá fora, para saberdes que eu não vejo nele nenhuma causa de condenação. Então saiu Jesus, com a coroa de espinhas e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilato: Eis o homem. Assim que viram Jesus, os sumos sacerdotes e os seus servidores gritavam: Crucifica-lo, crucifica-lo. Disseram Pilato: Levai-o vós e crucificai-o. E eu não descubro nele nenhum crime. Os judeus replicaram-lhe: Nós temos uma lei, e segundo essa lei deve morrer, porque diz ser filho de Deus. Quando Pilato ouviu estas palavras, mais assustado ficou e voltou a entrar no edifício da sede e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhes deu resposta. Pilato disse-lhes: Então não dizes nada? Não sabes que tenho o poder de te libertar e o poder de te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: Não terias nenhum poder sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregue a ti tem maior pecado. A partir daí, Pilato procurava libertá-lo, mas os judeus clamavam: Se libertas esse homem, não és amigo do César. Tudo aquele que se faz rei declara-se contra o César. Ouvindo estas palavras, Pilato trouxe Jesus para fora e fê-lo sentar numa tribuna, num lugar chamado Lajedu ou Gobatá. Em hebraico era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, disse-lhe então aos judeus: Aqui está o vosso rei. E eles bradam: Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilato: Então, hei de crucificar o vosso rei? Replicaram os sumos sacerdotes: Não temos outro rei senão a César. Então entregou para ser crucificado, e eles tomaram conta de Jesus. Crucificação de Jesus. Jesus levado à cruz, as costas saíam para o chamado lugar da caveira, que em hebraico se diz Golgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, ficando Jesus no meio. Pilato
redigiu um letreiro e mandou pô-lo sobre a cruz. Dizia: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Este letreiro foi lido por muitos judeus, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade e o letreiro estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilato: não escrevas Rei dos Judeus, mas sim, este homem afirma: eu sou Rei dos Judeus. Pilato respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, depois de terem crucificado Jesus, pegaram na roupa dele e fizeram 4 partes, uma para cada soldado, excepto a túnica. A túnica era tecida de uma só peça, do alto a baixo, não tinha costuras. Então os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, teremos lá a sorte para ver a quem tocará. É assim que se cumpriu a escritura, que diz: repartiram entre eles as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isto o que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava de pé a sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então Jesus, ao ver ali ao pé a sua mãe e o discípulo que ele amava, disse-lhes: a mãe, mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo acolheu-a como sua mãe. Morte de Jesus. Jesus disse, depois, sabendo que tudo se consumara, para se cumprir totalmente as Escrituras, disse: tenho sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, ensopando no vinagre uma esponja fixada no ramo de ensopo, chegaram-lhe à boca. Quando tomou o vinagre, Jesus disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito, o peito aberto pela lança. Como era um dia de preparação da Páscoa, para evitar que no sábado ficassem os corpos na cruz, porque aquele sábado era um dia muito solene aos judeus, pediram a Pilato que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e também ao outro, que tinham sido crucificados juntamente. Mas ao chegar a Jesus, vendo que já estava morto, não lhes quebraram as pernas. Porém, um dos soldados transpassou-lhes o peito com uma lança e logo brotou sangue e água. Aquele que viu estas coisas é que dá testemunho delas, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele bem sabe que diz a verdade. Para vós crerdes também, é que isto aconteceu para se cumprir a Escritura, que diz: não lhe quebrarão nenhum osso. E também outro passo da Escritura diz: ande a olhar para aquele que traspassaram. Bom, aqui nos fala acerca da crucificação, flagelação
do Senhor Jesus Cristo, tudo que Deus, Jesus passou por nós. Jesus é Deus. Passou por nós tudo que sofreu no Calvário, coroado de espinhas, abofetado, preso, que a cruz, carregando a cruz pesada no Calvário, com latigaços, pus crucificado, sofreu muito, muito, muito cruel. Tudo Jesus lo fez por amor a todos nós. Se oferecia como sacrifício, como vítima imolada, derramou-se o sangue e de último lhe transpassaram, brotou sangue e água. Por amor a nós, por amor a todos nós seres humanos. Sofri muito. No último, está a Maria, sua mãe, aos pés da cruz, com o discípulo e a sua irmã e Maria Madalena. Jesus, ao ver que tudo se havia consumado, olha para a sua mãe, diz: mulher, aí o teu filho. Depois olha para o discípulo João, diz: aí a tua mãe. Daquele momento, discípulo João levou a Maria para a sua casa. Ele a cuidou como mãe. A Virgem Maria é mãe de Jesus. Jesus é a cabeça da igreja, é mãe da igreja, que somos todos nós, os batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o santuário, o templo de Deus, é a igreja, aquele patrimônio que só pertence a Jesus, que Jesus pagou um preço muito alto, que a sua morte na cruz, cruel, no Calvário, sem reclamar nada, aceitou tudo. Por resto, abriu os braços por amor a nós, para que o crucificaram. Nós, católicos, temos uma mensagem, mais que tudo, como a catequese, que de tudo aquilo católico. Muitos somos católicos, mas não temos conhecimento da nossa fé. Muitos somos de palavra, por tradição. Deveríamos preocupar-nos mais, pensar mais, examinar as nossas consciências para estes tempos tão difíceis que nos vêm em cima. Preparar-nos como verdadeiros católicos, formados. Como se formar? Ler o Catecismo da Igreja Católica como guia para poder depois ler as Sagradas Escrituras, para poder compreendê-la à luz da nossa Santa Igreja. Em estes tempos que nos aproximamos, difícil porque vai muita coisa feia, que nós católicos estamos distraídos e não nos damos de conta do que vem, do que é por aí, por detrás de tudo isto. Devemos preparar-nos, aprender a riqueza da nossa Santa Igreja, formarmos como verdadeiros católicos, para poder ensinar aos nossos filhos. Isto mais que tudo uma mensagem
para os pais e mães e avós também, para ensinar os seus filhos. É muito necessário. Nossa Mãe Santíssima, e nas aparições em vários países do mundo, nos chama urgentemente que nos convertamos verdadeiramente como verdadeiros católicos, conhecedores da nossa doutrina católica, das Sagradas Escrituras, do Catecismo, da nossa Santa Igreja, os sacramentos, a confissão, que é um sacramento, primeira comunhão, o crisma, o casamento, que é muito importante, a união, da bênção de Deus no casamento. Hoje em dia se vê muitas separações, pessoas que se han casado por a igreja e se han divorciado. O que desune não o separa o homem. Tudo isto é por falta de conhecimento da nossa fé, preparação como verdadeiros católicos formados, e também falta de oração na família, os pais com os filhos, porque a oração é muito importante. A oração é espiritual e as forças do mal atuam todo o tempo, estão atuando para levar as almas à perdição, à condenação, para que haja as famílias separadas. Uniões separadas. Uniões, me refiro ao casamento na igreja. Há vezes, muitos de nós, não estou aqui julgando a ninguém, mas são problemas que passam na vida de cada um, dos casais, depois de sermos pais de filhos, sempre aí o diabo mete as patas para tentar as pessoas a que se separem. A que discutam. Nem todos são perfeitos, mas há que, às vezes, é bom suportar e se sentar entre o casal, se não se levam bem, sentar e ver, fazer-se um exame de consciência, porque estamos aqui discutindo, porque estamos aqui discutindo por muitas coisas que têm um casal. Às vezes nos divorciamos e pensamos que é uma solução. Não é a solução. O divórcio não é nenhuma solução. É a separação do que Deus nos uniu, de onde se formou na família. Às vezes pensamos que é uma solução e que as coisas vão ser melhores. Não é. Por que não são melhores? Porque na separação vem adultérios. O marido procura outra, a mulher também, e aí começa o pecado, aquela ruptura desse sacramento que é do matrimônio por igreja. Às vezes pensamos que vamos
a conseguir outra pessoa na nossa vida e que tudo vai mudar. É o contrário. Às vezes, vai passando os anos e terminamos sós. Por uma separação, às vezes, separou, conheceu outra pessoa, não foi bem, separou, conheceu outra, e assim por aí em diante. O mais bonito e o mais limpo, e o casamento do casal por a igreja, os filhos, quando vão crescendo, depois vão fazendo a sua vida, vêm os netos. A união do casal é o mais bonito, onde tenha discussões, nem tudo é perfeito, mas sempre é bom, nesse caso, se sentarem e conversarem, a ver, e cada quem que examina a sua consciência, de onde falhou, de onde está a falhar, e que continue, porque é muito bonito. Afinal, a gente terminamos, vão passando os anos, terminamos sós. A maior parte dos casais é assim. É difícil. É difícil. Porquê? Porque tanto a mulher como o homem, ao se separarem, já perde o respeito. E essa outra, o homem também, nós também, e assim, de em diante. No final terminamos sozinhos. Não lhe digo por mim, não sou casado para a igreja, divorciei, pronto. Todos tive os meus erros e os meus problemas. É um conselho que eu quero dar como pai e avô que sou. A parte que não tinha pensado falar disto, e só ia falar das Sagradas Escrituras, dos textos que li, mas me veio à mente, veio à memória falar disto e quis falar. É um conselho que quero dar a todo aquele que se é separado depois de fazer uma vida, ter filhos, que suporta-se um ao outro. Discussões, todos têm. A maior parte dos casais não são perfeitos. Mas é um conselho. A melhor maneira é conversar, sentar, conversar. Isso é a melhor terapia para os casais que têm muitas discussões, não se levam bem, se levaram bem toda uma vida, tiveram filhos e depois termina. Isso não é bom. Hoje em dia, com a idade que eu tenho, sou avô, no meu caso foi diferente. Não vou explicar aqui, pois, mas é um conselho que eu dou a todo aquele casal que se separou ou que está em fase de separação, que se sente e converse. O mais lindo e mais bonito é a família, juntos, não separados, porque isso afeta os filhos. Pequeninhos afeta muito mais e grandes também afeta. Bem, irmãos e irmãs católicos, não
Não vou falar mais sobre estas coisas, foi só um conselho que eu quis dar, me veio à memória e pronto, eu quis expressar isso a vocês, a tudo aquilo que quer ver este vídeo, e também peço a todo aquele que queira que veja este vídeo, se quer subscrever o meu canal, partilhar, pôr um gosto, isso ajuda que o YouTube recomende este vídeo a mais pessoas, a mais irmãos que estás passando por esses problemas e muitos problemas na vida. Posso ajudar alguém. Obrigado a todos e que Deus abençoe a todos.